Ok, seminário de pós-graduação sobre experiências espirituais do dia 16 de março. Então tá, a nossa ideia é a gente discutir um pouco esse material que eu passei para vocês sobre a evolução das nossas capacidades mentais. Então, não sei, alguém gostaria de fazer algum comentário, assim, já agora de início, ou questão? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Só uma Não? coisa muito breve. Uhum. No artigo Fala, do Vinícius. Jonathan Haidt e do Jesse Graham, eu achei interessante que aquela teoria fundacional da moral que ele tem ali, Moral Foundation Theory, Uhum. ele descreveu como implacavelmente descritiva. Achei estranho, assim, alguém querer desenvolver uma teoria moral e não querer que seja normativa, ou pelo menos não tá se importando muito com a parte normativa de um desenvolvimento de uma teoria moral. Pois é uma teoria sobre a moralidade, não. É uma teoria que pretende explicar por que a gente tem o tipo de moralidade que a gente tem. Ela não pretende justificar a moralidade, ou esta moral, ou aquela moral, não. Eles pretendem dizer é assim que as coisas são. Então, digamos assim, é uma abordagem naturalista, né, da moral, você entende? Então, da mesma maneira, analogamente, né, Vinícius, assim, quando a gente tem essas abordagens naturalistas da epistemologia, o que se faz não é propriamente justificar o conhecimento, mas mostrar como é que o conhecimento surge, quais são os mecanismos. Então, o raciocínio é meio circular, tu entende? Sim, entendo, mas parece que ainda ainda querem manter aí a normatividade da epistemologia, né? Pelo menos até onde eu percebo, eles querem fazer. Mas nesse caso aqui, ele pareceu estar não se importando tanto assim com a parte normativa. Que tá, são dois lados da mesma moeda. Nesse tipo de abordagem, isso não fica discriminado, né? Não fica. Então, o que eles estão fazendo? O que eles pretenderam fazer? Eles pretendem mostrar que há certos sentimentos que nós temos, sentimentos morais, e ali eles listam 5 tipos, né, básicos, mas, enfim, tem uma literatura subsequente que modifica isso um pouco, tem gente que contesta, enfim, podem não ser aqueles 5, mas a ideia deles é que a nossa moralidade não está baseada em princípios morais ou em raciocínios morais, mas ela está baseada em sentimentos. E é porque a gente já tem esses sentimentos que a gente depois reconhece certos raciocínios como sendo adequados para justificar certas posições morais. Então é porque a gente já tem um sentimento de justiça que nós reconhecemos enunciados a respeito do que é justo ou que é injusto como sendo corretos ou incorretos. E não o contrário, né? Não é porque se a gente tivesse sentimentos diferentes, nós não reconheceríamos aqueles enunciados morais como corretos. A gente não aceitaria aqueles enunciados morais. Então, a base da moralidade para eles é o modo como a nossa mente funciona e os nossos sentimentos em particular. Né? Eles têm uma teoria sentimentalista da moral. Né? E esses sentimentos, por sua vez, têm uma história biológica. Então, eles estão dizendo assim: nós, nós desenvolvemos certos sentimentos, eles foram selecionados na gente, né? Por várias razões. E, e eles hoje moldam a nossa maneira de pensar sobre esses assuntos. Então, a gente pode modificá-los. O raciocínio desempenha um papel importante na moralidade, mas não o papel fundante, né, fundamental. Por meio do raciocínio, a gente corrige as nossas posições, a gente corrige os nossos vieses. Então, a gente tem o sentimento de justiça, a gente tem sentimento, assim, sentimentos igualitários, a gente tem sentimento de lealdade, de respeito, de sacralidade.
E só que esses sentimentos podem se manifestar de muitas maneiras em pessoas diferentes. E à medida que a sociedade vai se alterando, né, a gente vai ajustando as nossas crenças e as nossas ações aos sentimentos que a gente tem. Então a gente vai modificando as nossas crenças morais, vai corrigindo as nossas crenças morais, né? Mas sempre partindo, né, desses sentimentos que a gente tem, né? Então eles certamente não estão eliminando, eles não estão dizendo assim que não há normas morais, ou que as normas morais são incorretas. Eles não estão dizendo isso, entende? Eles não estão eliminando a normatividade da moralidade. O que eles estão dizendo é que a razão pela qual nós temos normas morais é, é biológica. Então é factual, tem um fato. Sim, claro, eu não estava nem querendo dizer que eles estavam negando essa parte normativa, mas enfim, pode continuar. Então, bom, isso é uma discussão de fundo também, mais filosófica, né? E, de certa maneira, o raciocínio que eu queria desenvolver aqui era, com relação às experiências espirituais, era desse mesmo tipo. Consiste em mostrar que há fatos sobre a nossa espiritualidade, né? Que moldam o tipo de experiência que a gente tem, que moldam a aceitabilidade dessas experiências, o significado que elas têm. Que isso não é algo assim que vem, digamos assim, de raciocínios ou de ideias, né? Que na verdade tem está tudo ancorado na evolução da nossa espécie. Eu não sei, vocês, não sei se está todo mundo a par assim dessas discussões. Não sei bem assim se está, como é que é. Acho que o Vinícius conhece um pouco mais. Não sei como é que estão com relação aos outros. Eu não sei se vocês já leram a respeito disso. Eu estou um pouco a par porque eu fiz 5 cadeiras contigo, né, Rogério? 5 cadeiras comigo? Se eu não me engano, foram 5. Barbaridade! Sou especialista na filosofia do Rogério. Tá bom. Mas algumas coisas eu sei por fora, mas empate foi contigo, né? Então, muito do que eu vi aqui eu já via há 1 ano e meio atrás. Tá legal. Não, vamos, deixa eu só resumir então, assim, para quem nunca viu esse material, né? Existem diversas escolas, assim, de pensamento a respeito das normas que a gente segue, né? As normas que a gente segue no pensamento, na linguagem, na moralidade. Então, e mesmo na religião, né? Tem certas tem certos enunciados que a gente, ou certas atitudes, ações que a gente considera corretas e outras que a gente considera incorretas, ou na estética, né? Tem normas assim de beleza e de feiura, de aceitabilidade ou não aceitabilidade. E essas normas variam com o tempo, né? Culturas diferentes têm normas diferentes. Disciplinas científicas têm normas epistêmicas diferentes umas das outras. E certamente culturas diferentes têm normas morais diferentes, religiosidades de tipos diferentes. Então, houve no início do século XX, mas foi uma coisa assim que é muito difundida na filosofia, né? A ideia de que, bom, o papel da filosofia seria avaliar se essas normas estão justificadas e não descrever como é que elas surgem, né? Então, isso é às vezes descrito como uma distinção entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação. Então, a tarefa da filosofia não é explicar como é que surgem os conhecimentos particulares, ou descrever a história das ciências ou a história da moralidade. Isso é tarefa de historiadores, de antropólogos, de sociólogos, né? Ou de psicólogos. E a tarefa da filosofia não seria propriamente descritiva. A tarefa da filosofia diria a respeito à justificação, de quais a gente deve aceitar. Quais são as normas que a gente deve aceitar na estética, na religião, na moral, no conhecimento, na epistemologia. Então,
houve muitos filósofos assim que seguem essa via até hoje. Eles dizem assim, não, essas questões factuais não são propriamente filosóficas. As questões factuais pertencem às ciências. A tarefa da filosofia é avaliar se isso está certo ou está errado, né? Se as ciências descrevem como as coisas são, como é que as pessoas se comportam, que normas as pessoas aceitam, e a tarefa da filosofia é avaliar se essas normas são corretas ou incorretas, tá? E nas últimas décadas vem surgindo um movimento dentro da filosofia que consiste em contestar essa separação. Isso é o que se chama, às vezes, de naturalismo em filosofia. Então, o naturalismo diz o seguinte, olha, a gente não tem como fazer essa avaliação filosófica das normas sem já termos nós próprios normas, né? Entende? Quando um filósofo avalia as normas da moral, do conhecimento, da estética ou da religião, ele próprio não está fazendo essa avaliação de um ponto de vista não contextual. Ele tem um corpo, ele tem uma mente, ele tem a psicologia, ele faz parte de uma cultura e ele tem as crenças, os comportamentos que caracterizam a sua época, né, e a sua personalidade. Então, nenhum filósofo faz uma avaliação da correção ou incorreção de uma norma sem ele próprio ter certas assim inclinações físicas, psicológicas, culturais. Então, o que os naturalistas dizem é que a descrição factual de como evoluem as normas e a avaliação das normas são duas faces da mesma moeda. Não tem como fazer uma coisa sem a outra. Porque quando a gente descreve as normas de conhecimento que a gente tem, né, quando um historiador da ciência descreve a história da ciência, quando um sociólogo descreve as normas políticas ou as normas de conhecimento de uma determinada sociedade, ou quando um antropólogo fala de culturas diferentes, as normas morais que vigem, normas morais, estéticas, religiosas vigentes em culturas diferentes, quando eles fazem isso, eles próprios adotam certas normas de conhecimento, né? Eles próprios estão usando certas normas de conhecimento, eles estão, digamos assim, pretendendo fazer uma avaliação objetiva, de fato. Se busca a objetividade no conhecimento sociológico, na descrição histórica, na estética, na descrição. Então eles próprios estão sendo guiados por normas assim de conhecimento, da prática das suas respectivas disciplinas. Então essa descrição não é uma descrição nunca é uma descrição não normativa, uma descrição pura, né? E por outro lado, então a ideia de uma descrição, digamos assim, totalmente isenta de qualquer valores é ilusória. Toda descrição é produto de um certo desenvolvimento cultural, mais especificamente de desenvolvimentos de disciplinas, né, de conhecimento particulares. Então, desenvolvimentos assim da estética, desenvolvimento da religião, desenvolvimentos das ciências e da moralidade. E, por outro lado, então não tem nenhuma descrição que seja assim a histórica, não tem uma descrição de fatos brutos, né? O historiador escolhe alguns fatos que para ele são relevantes quando ele está fazendo uma descrição, mas a escolha dos fatos que são relevantes para uma descrição histórica é valorativa. Tem algumas coisas que ele propositalmente desconsidera, porque ele julga irrelevantes. Então, a avaliação da relevância ou não relevância de um determinado evento, né, é sempre valorativa. Quando um antropólogo descreve certos comportamentos como sendo relevantes para a moralidade de um povo, ele está fazendo uma avaliação ali, entendeu? Ele tá aplicando certos critérios de objetividade que são internos àquela disciplina da antropologia, ou a escola de antropologia a qual ele pertence. Então não há fatos brutos na natureza, vocês entendem? Os fatos se apresentam para nós através de um filtro. Então a gente filtra a realidade, né? E o filtro que a gente usa para considerar certos fenômenos como sendo mais relevantes como outros é um filtro em parte psicológico, em parte conceitual, em parte cultural.
Então tem esse lado, não há uma descrição neutra ou pura da realidade. Por outro lado, o trabalho filosófico também não é neutro ou puro, no sentido de que quando um filósofo faz uma avaliação, né, ele diz assim, isso aqui é racional, isso aqui é irracional, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, né, ou essa norma aqui é justa ou não é justa, né, é moral, não é moral. Quando o filósofo faz essa avaliação, ele também não tem como julgar a razoabilidade ou não razoabilidade, a racionalidade ou irracionalidade de uma norma, sem ele próprio ter inclinações psicológicas, né, teóricas, culturais, que fazem com que certas normas se apresentem para ele num determinado contexto como sendo mais razoáveis do que outras, né? Isso às vezes se chama de intuição na filosofia. Né? Então, né, parece assim um julgamento intuitivo, né? Para nós certas coisas são intuitivas, né? Para nós, por exemplo, para nós a tortura, todos nós tendemos a achar que a tortura ou a democracia, enfim, a tortura é errada, ou a democracia é algo valioso. Intuitivamente a gente pensa assim, mas essa intuição vem de essa intuição não é assim, essa intuição tem uma história, ela não surge do nada, né? Tem uma história assim biológica disso, e tem uma história cultural que nos leva hoje a termos esses valores, né? Então o filósofo também não existe uma avaliação que seja puramente racional, abstrata, né? Como um mero cálculo assim, de computador abstrato. É um cálculo encarnado e tem uma história evolutiva e cultural. Então, o que a gente pode fazer? Então, a proposta dos naturalistas é dizer, bom, vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos fazer a análise descritiva e valorativa menor. A gente não tem como separar essas duas coisas. Então, a gente pode, né? Então, a gente pode fazer isso no conhecimento, né? Como é que surge Então, isso foi o que o Tomazello está procurando fazer, o Michael Tomazello. Ele é um psicólogo, um biólogo, evolucionista, e ao mesmo tempo ele é uma espécie de filósofo, que vocês podem ver que ele cita filósofos no livro dele, tá? Então, ele está descrevendo, de certa maneira, como é que evoluíram as nossas capacidades cognitivas, né? Então, ele está mostrando, olha, a gente tem certas coisas que aparecem para nós como inconcebíveis, ou como não sendo razoáveis, ou como não sei o quê, mas isso tem uma história, né? Tá com tracinho. Então, sim? Pode Não, falar. eu desativei sem querer o microfone. Tá legal. Tu levantou a tua mão, pode falar. Bom, já que acabei interrompendo sem querer, né? Tava pensando numa relação aqui, eu não sei se eu tô indo muito longe, mas essa ideia de que não tem como fazer descrição sem fazer a parte normativa, não tem como fazer a parte normativa sem fazer a descrição, se isso não está relacionado com o holismo confirmacional, de que não tem como separar... seria essa ideia de que não tem como confirmar uma coisa sem confirmar outra, assim como tem em filosofia da ciência. Sim, o holismo confirmacional é uma tese mais restrita, né? Sobre como é que a gente confirma ou desconfirma uma hipótese. Então, o que ela diz é mais restrito, né? Tu pode aceitar o holismo confirmacional sem necessariamente aceitar essa posição mais geral aí do que se chama naturalismo. O holismo confirmacional simplesmente diz assim, né, que quando eu vou testar, por exemplo, uma teoria científica, uma hipótese científica, eu nunca testo aquela hipótese isoladamente, eu testo ela junto com um monte de outras coisas, né? Então, por exemplo, por exemplo, agora, quando estão testando essas vacinas, a eficácia das vacinas, né? Tem a vacina aí do Butantan e tem a vacina da Fiocruz. Então, tem testes aí que estão sendo feitos, continuam sendo feitos, né, sobre a eficácia das vacinas. Então, quando os cientistas testam essas hipóteses, parece que eles estão testando só isso, né? A eficácia das vacinas. Mas, na verdade, tem 1001 outros pressupostos ali que afetam o resultado do teste. Então, não é aquela hipótese isoladamente que está sendo testada, mas é o conjunto de hipóteses. Então, por exemplo, isso inclui, né, uma parte dos nossos conhecimentos gerais sobre vírus, né, uma parte da biologia, e inclui
os certos conhecimentos, certas teses básicas que a gente tem a respeito da psicologia, da honestidade das pessoas, de como é que funciona a metodologia científica, e inclui coisas assim triviais até, né? Como, por exemplo, assim, que afetam o resultado dos testes. Por exemplo, será que quando foram fazer os testes, os tubinhos de ensaio lá onde eles coletaram as amostras, sei lá, de sangue das pessoas, ou de alguma outra coisa, de secreção nasal, será que esses tubinhos ali será que essas amostras foram bem coletadas? Será que elas não foram contaminadas? Será que a pessoa que estava fazendo essa coleta é uma pessoa honesta? Né? Tudo isso pode afetar. Então, na verdade, quando tu tem o resultado do teste, não é só a eficácia da vacina que é testada, mas é todas as outras coisas que contribuem para aquele resultado. Então, se o resultado é negativo, o erro pode estar em qualquer uma das suposições aí que não foram diretamente, supostamente não estão sendo diretamente testadas. Então, isso é uma tese mais restrita, assim, sobre como é que funciona a confirmação e desconfirmação de hipótese. A gente pode aceitar isso e não aceitar essa ideia de que o trabalho, digamos assim, filosófico e o trabalho científico são dois lados da mesma moeda, que é a tese básica do naturalismo, né? A tese básica do naturalismo é que a nossa cultura eu entendo que tu faz essa correlação aí, Vinícius, né? Que no certo sentido tem um certo holismo também no naturalismo, mas é um holismo esse mais restrito o holismo confirmacional. O naturalismo é a ideia de que a nossa cultura funciona como um todo, né? E a gente não tem um ponto de vista no qual a gente possa descrever ou avaliar o que a gente faz, o que a gente pensa, que esteja fora da nossa própria mente ou da nossa própria cultura. Qualquer avaliação, qualquer teoria, qualquer afirmação que a gente faz é parte desse conjunto todo que inclui os nossos corpos, que inclui a nossa biologia, que inclui a nossa cultura, a nossa socialidade. Então, qualquer afirmação que a gente faça está sempre dentro, né? Sempre imanente, digamos assim. A gente não tem um ponto de vista transcendente a partir do qual a gente consiga fazer filosofia ou ciência. A gente tem experiências transcendentes na religião, né? Mas o ponto de vista a partir do qual a gente faz filosofia ou conhecimento é o ponto de vista da consciência comum. Ele não é transcendente. Compreende? Compreendo, é aquela ideia do Nagel, né, do ponto de vista de lugar nenhum. Ponto de vista de lugar nenhum, exatamente. Então a gente tem um ideal de objetividade, né, científica, filosófica, que é um ideal assim do lugar nenhum. É como se o cientista pudesse se colocar fora da realidade, né, e avaliar a realidade de fora, como se ele pudesse se colocar no lugar de Deus, né? Idealmente, o ideal de objetividade máxima na ciência é Deus, é ser Deus, né? Então, então tu vê tudo, né? Tu vê tudo, ao mesmo tempo tu vê as relações causais, tu vê as coisas que são normalmente invisíveis, né? Então, o que se buscaria, então isso a gente vê no discurso científico. O discurso científico busca eliminar a pessoalidade, né? Tu não tem assim, o cientista quando escreve um artigo, ele não diz assim, eu fiz isso aqui em Porto Alegre, na minha casa, no dia tal. Ele faz assim, aqui tem um experimento que é descrito em termos impessoais, localmente assim, Na terceira pessoa? na terceira pessoa, ou enfim, impessoalmente, né? E se busca anular qualquer interferência assim da subjetividade, da pessoalidade, ou fatores locais, geográficos, históricos, políticos, né? Então, quando o cientista faz um experimento, é irrelevante se ele é bolsonarista, se ele é lulista, se ele é chinês, se ele é russo, se ele é americano. É relevante se ele é católico, se ele é ateu, enfim, tudo isso é relevante, né? E qual é o nome daquela pessoa e também é relevante, né? Então, em princípio, aquilo é algo que vale universalmente, que pode ser repetido por qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar, em qualquer outro momento histórico, né? Se aquela hipótese é verdadeira, se aquele teste científico foi bem feito, em princípio ele pode ser repetido por qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar, enfim, independente de quaisquer fatores assim pessoais, locais.
né? Então, nesse sentido, o que se busca em ciência é uma descrição do mundo, uma avaliação, né, de alguma hipótese, que seja neutra com relação a qualquer singularidade, né? Então, é um ponto de vista histórico, se busca esse ponto de vista histórico e, de certa maneira, transcendente, né? Né? Então, esse é o nosso ideal assim, de objetividade científica. E isso se manifesta de muitas maneiras. Se manifesta na linguagem científica, isso se manifesta assim na maneira como os testes científicos são conduzidos, e assim por diante. Agora, o que Sim, Alexandre, pode falar. Não, Rogério, conclui uma outra questão, sim. Então, essas coisas, esse desenvolvimento. Então, o que a gente pode mostrar, né? O que a gente pode mostrar do ponto de vista desse naturalista filosófico? Que também essa ideia de objetividade tem uma história. A gente não chegou a essa ideia de objetividade científica do nada. Isso é algo muito peculiar isso na nossa história, né? na nossa cultura. E na evolução das espécies. Então, o que o Tomazello está fazendo, está tentando fazer, né? É mostrar como a gente desenvolveu essa ideia de objetividade, que tem certas capacidades mentais que precisaram ter sido desenvolvidas para que a própria ideia de objetividade, tal como a gente entende, essas diferenças que a gente faz entre o que é subjetivo e o que é objetivo, para que isso pudesse ser desenvolvido. Isso é peculiar dos seres humanos, entende? A gente não tinha isso no nosso passado biológico, as outras espécies não têm isso. Então ele está apresentando a história disso, a história biológica disso. Então, o que ele está mostrando? Que esse tipo de racionalidade que a gente tem, tipo de pensamento que a gente tem, ela não é absoluta, né? Ela é dependente de um certo desenvolvimento biológico, que poderia não ter acontecido. Acontece, então, e ela é dependente de um tipo de evolução biológica que a gente teve, que foi uma evolução para a cooperação. Então, a ideia de objetividade que a gente tem, ela é produto desse desenvolvimento cultural nosso, que foi uma adaptação, segundo ele diz, para a cooperação humana. Então, para a gente cooperar de maneira maximamente eficiente com pessoas diferentes, estranhas, em larga escala e de maneira flexível, a gente precisa de normas que sejam normas não apenas intersubjetivas, né, contratos que a gente faz, ou acordos que a gente faz uns com os outros, mas que sejam normas que valham valham para o grupo inteiro e não apenas para mim e para ti, mas, enfim, que a gente se sujeite de maneira impessoal a normas que se apresentem para nós de maneira impessoal. Então, nós desenvolvemos isso foi selecionado na espécie humana, desenvolvemos uma capacidade mental para concebermos e nos vermos, né, como sujeitos a essas normas, digamos assim, transcendentes. Então, normas linguísticas, normas de conhecimento, normas lógicas, normas morais. Então, segundo Tomazello, houve uma pressão seletiva, uma adaptação dos seres humanos para a cooperação, mas isso só se efetivou, o modo como isso se efetivou foi no que ele chama, por meio do desenvolvimento do que ele chama de intencionalidade coletiva. Então, é a capacidade que a gente tem de conceber e se deixar guiar por normas que estão acima do grupo, né? Que normas que se apresentam para nós como sendo objetivas e não localmente ou pessoalmente, assim, determinadas, né? Não são normas que não são produtos de meros contratos, né? Assim, eu faço um contrato contigo, faço um acordo, nós vamos agir assim, tá? Enquanto, né? Não, elas se apresentam assim como normas que transcendem aos acordos individuais. Elas de certa maneira podem tornar inválidos os acordos individuais, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um acordo entre nós, na nossa cultura, na nossa sociedade, de que sei lá, que a tortura, por exemplo, é sempre errada, né? Eu não posso fazer um acordo contigo, igual com algum de vocês, no sentido, não, nós vamos permitir aqui a tortura vamos nos permitir torturar uns aos outros, ou coisa assim, né? Ou vamos praticar, sei lá, algum tipo de
criar uma mini sociedade dentro da sociedade no qual as normas essas gerais não valem, né? Que a gente aceita assim o assassinato, aceita outras coisas. Então, na verdade, nós vivemos numa sociedade onde há certas normas que se apresentam para nós como sendo absolutas. E essas normas, inclusive, estão acima das leis, né? Porque as leis são contratos. Mas a própria lei, as próprias leis são julgadas, corretas ou incorretas, justas ou injustas por esse padrão impessoal. Então, houve um desenvolvimento que levou a isso, tá? E o que eu gostaria de sugerir aqui, né, é que esse desenvolvimento ele aconteceu junto com o desenvolvimento das nossas capacidades para experiências espirituais. Não houve dois desenvolvimentos, né? Então, se vocês forem ler assim, a maior parte dos antropólogos, o Thomas Elo não escreve nada sobre religião, mas o que predomina nos escritos assim evolutivos da religião é que é uma certa história que é contada da seguinte maneira. Então, houve uma evolução da sociedade, as sociedades foram ficando mais complexas. Inicialmente não havia, por exemplo, agricultura, não havia cidades, não havia... Os seres humanos viviam em grupos de caçadores-coletores, pequenos grupos, né? E aí, num certo momento, há mais ou menos 10 mil anos, aconteceu a chamada Revolução Agrícola, ali no Oriente Médio, e também na Ásia e também aqui nas Américas. Então, né, em períodos mais ou menos próximos, assim, do ponto de vista evolutivo, entre 10 e 6 mil anos aconteceram essas revoluções agrícolas. Isso levou, então, à criação de sociedades hierarquizadas, sociedades mais complexas, cidades e o aparato estatal. E disso, então, teria havido a necessidade, isso teria produzido uma pressão seletiva nas culturas para o desenvolvimento de mecanismos de coesão social mais eficazes. E um mecanismo de coesão social mais eficaz teria sido a religião. Então, as religiões seguidamente são descritas como sendo um subproduto desse desenvolvimento econômico e social, né? Mas eu penso que a gente tem indícios no sentido contrário também, tá? Isso que eu gostaria de discutir aqui com vocês. Os indícios no sentido contrário são esses que o Thomas Elo indica, alguns do Jonathan Haidt e mais alguns outros que eu gostaria de apresentar também para vocês. E que é a seguinte: primeiro a gente precisa ter as capacidades essas, né, para fazer esses tipos de discriminação objetivo, subjetivo, de ver as coisas de um ponto de vista impessoal. Mas uma vez que a gente tem isso desenvolvido na nossa mente, então a gente tem todas as condições já para termos experiências espirituais. E a gente tem bons indícios antropológicos de que a religiosidade surgiu bem antes da Revolução Agrícola. Antes da Revolução Agrícola já haviam religiões. Não religiões, não instituições religiosas, mas a religiosidade já estava presente. Então isso a gente vê tem indícios assim antropológicos bem fortes disso, né? Então a gente tem, junto com aquelas pinturas das cavernas, há 40 mil anos, por exemplo, na França, né? Em outros lugares, a gente tem também indícios de que as pessoas, naquele período bem anterior à Revolução Agrícola, já eram enterradas de maneira cerimonial, que haviam sacrifícios, que haviam isso, que havia aquilo, que são indicadores, né, de religiosidade. Além disso, eu coloquei na página da disciplina, agora me esqueci de falar na videoaula sobre isso, mas tem uma descoberta antropológica que foi feita há pouco tempo, que é de um sítio arqueológico que se chama Göbekli Tepe, na Turquia. Eu fiquei sabendo disso através do livro do Harari, do Yuval Harari, né? Aquele livro Sapiens, fala dessa descoberta. Isso é uma descoberta fantástica. Esse Göbekli Tepe é um templo religioso que foi descoberto na Turquia, e ele é anterior à Revolução Agrícola. Então ele é um templo bem grande, com pedras gigantescas, e ele não está localizado numa cidade, vocês entendem? Então a sugestão ali desses antropólogos que têm estudado isso é que aconteceu o contrário, né? Primeiro vieram as religiões, e as religiões é que levaram
a Revolução Agrícola, porque para construir um monumento, um templo daquele, com aquela dimensão, com aquela magnitude, tu precisa de milhares de pessoas, né? Tu precisa, então provavelmente aquilo aconteceu ao longo de muitos anos, e aí havia umas cerimônias, e havia sacerdotes, alguma coisa assim. Então tu precisa, para tu ter assim, para tu juntar uma quantidade muito grande de pessoas num certo lugar para uma cerimônia, por exemplo, tu precisa ter, tu não pode fazer isso e continuar levando aquela vida de caçador-coletor. Simplesmente não vai ter. Tu precisa ter comida, né, que seja armazenável. Então, por exemplo, grãos. E justamente naquela região lá é que surgiram, nos arredores ali, que surgiram as primeiras plantações de trigo, cevada, em tudo daquela região lá. Então, a sugestão é o contrário, né? Primeiro se desenvolveram as capacidades espirituais, as capacidades transcendentes, para ver as coisas objetivamente, de maneira impessoal, né? E depois é que vieram as religiões institucionais, e aí elas passaram a desempenhar também esse papel na coesão social. Então é uma história diferente, tá? Essa é a sugestão que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Alexandre? Não, só aproveitando o gancho que a gente fez dessa discussão mais da moral, eu queria te perguntar, tu achas que essa tese, por exemplo, do Jonathan Haidt, né, desses balizadores morais, isso seria um argumento para a gente enfrentar o ceticismo moral, aqueles que acreditam que não há conhecimento moral e que não é possível formatá-lo, enfim, né, que tem uma visão, vamos dizer assim, mais relativista? Tu acha que o argumento do Haidt é um argumento pró-objetividade ou realismo moral? Sim, é um argumento para o realismo moral, mas não a objetividade, e é também um argumento para uma certa objetividade moral, mas não uma objetividade metafísica, né? Sim, sim. Não, porque essa é uma objetividade histórica, contingente, portanto, e não uma objetividade, digamos assim, absoluta. O que eles estão dizendo é assim, olha, nós temos esses sentimentos morais e isso baliza o tipo de moralidade que aparece para nós como sendo aceitável. Por exemplo, a gente tem o sentimento moral de justiça, injustiça, lealdade, deslealdade, respeito à autoridade, sacralidade, por exemplo. A gente tem esses sentimentos e eles são universais nos seres humanos. Então, o tipo de moralidade que a gente pode ter tende, de alguma maneira, corresponder a esses sentimentos. Então, eles fornecem uma espécie de baliza, entende? Dentro da qual vários tipos de... A gente pode ter vários tipos de vários conceitos de justiça, várias maneiras de exercer a justiça, né? Isso a gente vê nas diferentes culturas, nas diferentes épocas. Então, mas em todas as culturas há alguma noção assim muito forte, muito preponderante nas diversas morais de justiça. Então, a gente não tem nenhuma cultura em que não haja algum critério assim de justo ou injusto, certo? Agora a gente pode ter critérios diferentes. Então, o que o Jonathan Haidt diz, a gente não tem um critério único de justiça, mas a gente tem um critério histórico, né, que foi desenvolvido historicamente. O que alguns filósofos tentaram fazer foi tentar elaborar um conceito absoluto de justiça. Então, um conceito, digamos assim, ou divino de justiça, que estaria acima dos homens, blá, blá, ou um conceito, digamos assim, que seria puramente racional de justiça, como o conceito kantiano de justiça, né, ou um conceito puramente utilitarista de justiça baseado num cálculo de consequências. Então a gente tem várias tentativas assim filosóficas de elaborar um conceito ahistórico de justiça. E o que o Jonathan Haidt está dizendo, não, todos esses filósofos aí, eles, né, os filósofos, digamos assim, medievais, com o conceito de justiça divina, de direito natural, os critérios assim racionalistas de justiça, os critérios empiristas ou consequencialistas de justiça, todos eles só puderam aparecer como aceitáveis para essas pessoas porque eles já tinham o sentimento de justiça. Entendeu? Se a nossa história biológica fosse outra, se nós fôssemos uma espécie assim como cobras ou aranhas que não cooperam, né? Bichos assim que vivem isoladamente, que não têm um sistema de cooperação, então a gente não teria desenvolvido o sentimento de justiça. Os bichos que têm sentimentos de justiça são bichos que têm algum tipo, que vivem em sociedades. Então,
não é um conceito que a gente pode dizer objetivo, mas não absoluto. Tá? Existe um certo relativismo com relação aos conceitos de justiça. Agora, com certeza, isso ele não aceitaria um ceticismo. Não sei, né? Não sei. Não sei nada, né? Pode ser que isso seja uma ilusão. Sim, eu digo não é uma ceticismo no ilusão. sentido do Mac, por exemplo, né? Do inventando o certo e o errado, na discussão Sim, sobre ética, né? que é uma espécie de ficção útil, né? Uma ficção, uma ilusão Exato. útil. Sim, nesse sentido, não. É um conceito realista, né? De moral, porque está baseado em fatos biológicos e culturais, na evolução da nossa cultura. Então, dado o nosso desenvolvimento biológico, dado o nosso desenvolvimento psicológico, dado o desenvolvimento da nossa cultura, isso estabelece certas balizas para nossa mente, para as nossas concepções. Tem algumas coisas que aparecem para nós como sendo inviáveis, né? Assim, conceitualmente, teoricamente, são inviáveis. A gente considera, ou elas causam em nós repulsa, assim, física, né? Repulsa física. Mas isso é produto de fatos da nossa história. E então não é só uma ficção útil, né? Tem uma realidade por trás disso. E o que eu gostaria de fazer é mostrar que isso vale também na religião, que tem uma certa religiosidade que todos nós temos, que é inevitável. Que a religião é um fato, né? As religiosidades são fatos. Que a nossa natureza é assim. Da mesma maneira que nós temos uma natureza sexual, nós temos uma natureza social, nós temos uma natureza moral, né? Varia de uma cultura para outra, varia de um período histórico para outro, varia até de uma pessoa para outra, mas todo mundo tem isso, né? E da mesma maneira com relação à nossa natureza religiosa, todo mundo tem isso. Nós temos capacidades para experiências espirituais e isso tem uma história também, isso foi desenvolvido. O importante é o seguinte, aí que vem a questão, né? Será que tá tudo bem, né? Tu mostra que a gente desenvolveu certas capacidades para ver as coisas de uma certa maneira. Mas aí tu pode perguntar, tá, mas isso significa que Deus existe ou não existe? Que espíritos existem ou não existem? Almas? Claro, a gente pode se perguntar essas coisas. A gente pode perguntar qual forma de religiosidade é mais adequada, né? Da mesma maneira que a gente pode perguntar que tipo de justiça a gente quer executar, quer praticar, dado que nós sabemos a respeito de nós mesmos, conhecendo os sentimentos que a gente tem, conhecendo a sociedade que a gente pode ajustar, né, os nossos critérios de justiça, injustiça, assim como a gente ajusta a nossa estética, a nossa ciência. A ciência está sempre se reformando. A moral também está sempre se reformando e as religiões também estão sempre se reformando. Então a gente vai ajustando elas. Mas em qualquer momento dado desse ajuste, tem algumas coisas que aparecem para nós como inconcebíveis, outras que aparecem para nós como inevitáveis. Então, a gente pode sempre perguntar assim, o cético, né? Será que isso tudo não é uma ilusão, assim, que nem o cético cartesiano, né? Como é que eu sei que eu não estou sendo enganado nesse momento por um gênio maligno que faz eu imaginar que 2 mais 2 é igual a 4, que Deus existe, ou que certas normas morais são melhores que outras, e assim por diante, né? Poderia ter sempre enganado por um gênio maligno. Mas isso é uma especulação, digamos assim, racionalista demais, né? A gente só consegue fazer a gente só consegue achar que esse tipo de pensamento é razoável quando a gente se desligou de toda a história, de todo o compromisso assim social, né? Quando tu se isola completamente, quando o teu lado, que nem diria o McGilchrist, quando o hemisfério esquerdo do cérebro tomou conta, né? E aí tu começa a fazer essas abstrações, assim, tu se desliga do teu corpo, tu se desliga da tua história, tu se desliga das outras pessoas,
E aí tu começa algumas ideias assim céticas, né? O ceticismo absoluto começa a fazer sentido para ti, claro, porque tu tá tão desligado das outras, tu começa a duvidar que existem outras pessoas, né? Ou que tu tá tão desligado das interações sociais que tu duvida que existe alguma moralidade. Tu tá tão desligado assim da tua própria vida que tu duvida que a vida faça sentido até. Entendeu? Então, agora, se tu não tá desligado, se tu leva em consideração, né, como é que como é que é o nosso corpo, como é que é a nossa sociedade, como é que é a nossa mente, como é que a nossa cultura funciona, é impossível, né? Tu deixar de reconhecer normas morais, normas de conhecimento, normas linguísticas, normas sociais e normas religiosas. Essa é porque a gente tem a experiência concreta disso, né? A gente tem a experiência disso no corpo, a gente tem a experiência disso na mente, na cultura, em todos os níveis. Então é um fato. Então, ao mesmo tempo, isso é uma descrição factual, por outro lado, é também um tipo de justificação. É uma justificação de tipo circular, né? Não é uma justificação dessa ou daquela moralidade, daquela disciplina científica, não é uma justificação dessa ou daquela religião, porque tipos particulares de conhecimento, ou de propostas de conhecimento, tipos particulares de moralidade ou tipos particulares de religião podem se apresentar para nós como sendo irrazoáveis, né? Como sendo absurdos até. Mas é um tipo de justificação geral da religiosidade como um todo, da moralidade como um todo, do conhecimento como um todo. Você entende o que eu estou falando? Marcelo. Oi, professor, eu queria esclarecer uma questão do senhor. Pelo que eu entendi aí da sua fala, você associou as capacidades espirituais, ou transcendentes, com a capacidade de desenvolver uma perspectiva impessoal. E aí, eu lembrando daquela comparação com os hemisférios cerebrais, me pareceu que essa capacidade impessoal estaria mais associada a essa abstração que você falou do lado esquerdo do cérebro. Como é que você pensa essa relação aí com essa capacidade espiritual transcendente? Sim, não, ótima questão. Tem várias coisas, né, que acontecem. As experiências, a gente não tem só um tipo de experiência, né? A gente tem experiências essas de transcendência, mas elas nas experiências religiosas, elas costumam acontecer por meio da integração, né, num grupo, na natureza. E essa integração, ela é pessoal, né? Eu estou aqui, o meu corpo está assim, né? Eu estou ligado a essas outras pessoas particulares, concretas, dessa maneira. Eu estou inserido, né? Num grupo, na natureza, de uma maneira que é bem particular. Mas então, uma vez reconhecido isso, então eu consigo, né, também me colocar numa perspectiva que não é a minha pessoal, digamos assim. Eu consigo imaginar uma perspectiva que é dessa natureza maior, ou ver as coisas, achar que os eventos particulares da minha vida, que de uma perspectiva assim pessoal não fazem sentido, ou que são difíceis, ou que são problemáticos, ou que são, né, quando a gente enfrenta, por exemplo, assim, maldades ou problemas na vida pessoal, de uma perspectiva assim espiritual, aquilo aparece para ti como sendo mais harmônico, ou como tendo uma razão de ser, né? Embora tu não consiga dizer exatamente qual é. Então tu consegue conceber as coisas, pelo menos assim, ter um vislumbre, embora nem sempre tu consiga descrever aquilo linguisticamente, de que existe essa outra perspectiva, né? Que não é a tua, mas a qual tu tá pessoalmente ligado. Então, eu acho que tem esses dois aspectos, né? Tem um aspecto de assim, transcendente, mas tem um aspecto pessoal também. E tem outros aspectos também, né, na religião. Então, isso é importante. Não tem um tipo de experiência espiritual, né? Tem muitos tipos de experiência espiritual. Mas esse aspecto da transcendência, ele é recorrente. Se essa transcendência for uma transcendência puramente racional, abstrata, né? Aí sim, aí tu não tem propriamente um tipo de religiosidade, né? Tu tem esse tipo de transcendência puramente, digamos assim, racionalista. Isso te leva ao ceticismo, no final das contas, não te leva à religião. Ele te leva a duvidar. Ele te leva a duvidar. Porque aí tu diz assim, do ponto de vista impessoal,
né? Se eu faço uma descrição completamente impessoal do universo, como se faz na ciência, se eu generalizo isso, então, a rigor, a minha existência não tem sentido, né? E tem muitos assim, muitos não, mas alguns filósofos que dizem isso explicitamente, né? Que as coisas não têm sentido. Do ponto de vista científico, as coisas não têm sentido, né? Tudo isso que está acontecendo agora conosco é um nada na eternidade, se a gente considerar assim a evolução do universo como um todo, né? O universo tem 13 bilhões de anos e tem, sei lá, 100 bilhões de galáxias, 1 trilhão de estrelas, e nós somos aqui, um nada insignificante, girando num planeta pequeno ao redor de uma estrela menor, na periferia de uma galáxia entre 100 bilhões de galáxias. Então, que importância tem a vida que a gente leva, né? Então, tem gente que diz isso, né? Que, no fundo, toda a história humana é irrelevante do ponto de vista do universo. Então, isso é uma consideração puramente racional, né? Essa é uma descrição do universo assim, de um ponto de vista racional e abstrato. Então, isso leva ao ceticismo, né? Então, leva ao ceticismo, porque no final das contas eu não tenho como saber, né, se a minha vida faz sentido ou não faz sentido, não tem como saber se as normas que a gente adota na moralidade são corretas ou incorretas. Pode ser que existam seres extraterrestres aí em outra galáxia que vivam muito melhor que nós. Enfim, então no fundo só o que a gente pode saber é o que nos traz assim prazer ou desprazer, o que nos faz mais felizes ou infelizes. Então a gente busca viver uma vida assim, buscando essas coisas mundanas, né? Então essa é uma perspectiva racionalista, tá? A perspectiva espiritual é diferente. Certo? Ô, Rogério. Sim. Desculpa te interromper e desculpa passar na frente da... Desculpa passar na frente da Mariana também. Mas tu comentou sobre essas pessoas que têm esse tipo de visão de que se tu olhar para a quantidade de estrelas, a quantidade de galáxias, nossa vida não tem sentido. Isso, tu falou que isso é um ponto de vista racionalista, mas para mim pareceu um ponto de vista perfeitamente naturalista, né? Porque tu está levando em consideração o que a ciência está nos falando para atingir resultados sobre o significado da vida, né? Para mim parece perfeitamente naturalista, na verdade. Desculpa de novo, né? Passar a frente da Mariana aí. Não, é que assim, a palavra naturalista tem esse sentido também na literatura aí. Tem muitos naturalistas que são cientificistas, né? Então eles consideram a religião uma ilusão, alguma coisa assim, né? O que eu estou propondo aqui é um naturalismo estendido à religião. Compreende? Eu acho que esses naturalistas aí que dizem isso, essas coisas, eles não estão fazendo ciência adequadamente. Eles não estão levando a sério a sua própria proposta. Cuidado, porque se a gente for... Por que cuidado? Não, é que pareceu muito, tipo, o que os outros não fazem não é ciência, o que eu faço é ciência, sabe? Parece um pouco isso. Não, eu penso isso, mas eu acho que quando eu leio, né, por exemplo, assim, quando eu leio, por exemplo, tem textos assim famosíssimos disso, que vão nesse sentido. Agora, nos últimos 100 anos, houve muitos textos nesse sentido. Tem o texto do Russell, Porque Eu Não Sou Cristão, tem o texto do Freud, Futuro de uma Ilusão, tem o texto do Richard Dawkins, Deus, uma Ilusão, tem os textos do Hitchens, do Sam Harris, tem muitos textos aí que sustentam coisas que vão exatamente nesse sentido, né? Eles dizem assim, se a gente for levar a sério os resultados da ciência, então nós vamos ver que a religião não passa de uma ilusão. Mas aí tu vai ver exatamente o que eles dizem sobre a religião, como é que eles descrevem a religião, e aí tu vê que eles não sabem nada do assunto. Eles nunca estudaram a religião, entendeu? Eles não fazem uma descrição adequada dos fenômenos religiosos. Então, do ponto de vista científico, que é o que eles pretendem estar seguindo, eles não estão sendo suficientemente rigorosos e profundos nas análises que eles fazem
das tradições religiosas, do que nós sabemos sobre a antropologia da religião, do que nós sabemos sobre a psicologia da religião e sobre experiências espirituais. Então, no fundo, é uma manifestação assim, de um certo preconceito, eu acho, só isso. Claro, é a minha opinião, né? Eu posso estar errado, mas é isso que eu estou sustentando agora. Mariana? Eu estava pensando sobre isso que vocês estavam falando de um ponto de vista racionalista, assim, que acaba sendo cético. E aí eu pensei eu não tenho certeza, assim, mas se não dá para considerar como aparentado, assim, um certo tipo de religiosidade que acaba, digamos, duvidando da existência ou do valor das coisas concretas, assim. Por exemplo, tem alguns tipos de budismo ou até algumas partes do cristianismo que falam em como as coisas reais, materiais, as relações humanas ou o mundo ao qual a gente tem acesso pelos sentidos e pelas nossas relações é falso e deve ser abandonado, enfim, ou deixado de lado na medida do possível para estar em contato com o Deus transcendente, abstrato, enfim. E se isso não pode ser uma manifestação, digamos, de um funcionamento do hemisfério esquerdo, assim, na esfera da religião. Mas eu não sei, me parece semelhante, né? Então, eu acho que existe um tipo de religiosidade que ainda está relacionado com esse ponto de vista. Eu diria sim e não, viu, Mariana? Porque eu acho que depende, né? Eu acho que é possível, né? Tem pessoas que são, quer dizer, assim, quando eu estou falando de racionalismo, racionalismo não é talvez a melhor palavra aqui, mas assim, talvez o intelectualismo seja melhor, né? Que seja assim uma concepção do mundo, de si mesmo, enfim, da realidade, que privilegia os pensamentos em detrimento, assim, dos sentimentos ou do corpo, ou que, enfim, que não leva essas coisas também igualmente em consideração ou dá menos peso a elas, né? Então, de fato, uma coisa que é comum nas religiões todas, que parece comum, né? Pelo menos assim é o que o William James sustenta, e esses outros, vários outros autores aqui que a gente leu também sustentam isso. As religiões todas dizem que há um aspecto, uma dimensão do universo que é invisível, certo? Então, o universo, e essa dimensão, que é a dimensão espiritual, uma coisa assim, ela é mais importante, mais valiosa que a dimensão que a gente experimenta cotidianamente. Então, todas dizem isso, né? Então, num certo sentido, tem em todas uma valorização maior desse mundo espiritual do que do mundo visível, concreto, experimentável assim pela consciência comum. Todas dizem isso, né? Mas então com certeza existe essa hierarquia de valores em todas as religiões, mas nem todas, né, como é que dizem, vivenciam isso de maneira a desvalorizar assim o corpo que a gente tem, ou as experiências concretas, psicológicas e sensoriais que a gente tem. Algumas pessoas, algumas formas de religião praticaram e praticam até hoje uma espécie de negação sistemática do corpo, né? Pela ascese, pelos jejuns, pela privação assim dos prazeres, né? Pelo tipo de disciplina extrema às vezes, que inclui assim mutilações físicas em alguns casos, ou privações físicas muito assim rigorosas, né? Então, o que eu penso disso? Eu acho que depende do que está acontecendo. Tem alguns casos disso aí que são loucuras, né? Acho que o Wilton pode falar melhor disso daí. Tem algumas manifestações desse tipo de coisa que são patológicas,
né? Então, a gente tem que excluir esses casos aqui. A gente tem que levar em consideração, eu acho, para avaliar a religiosidade mesmo, a espiritualidade, a gente tem que dizer, não, isso aqui não é um caso de religião, isso aqui é um caso de patologia psicológica, é um cara que está tendo algum problema. E aí, tratar isso não como um caso, assim, com uma ilustração de um tipo de religiosidade, mas como uma ilustração de algum distúrbio psiquiátrico. Mas ainda assim, né, e mesmo eliminando esses casos, ainda tem alguns que parecem ser casos de religiosidade saudáveis e que ainda assim fazem isso. Então, eu acho que aí a gente tem que discriminar aqueles casos em que as pessoas de fato tiveram uma experiência espiritual e essa experiência espiritual que está levando elas a agirem daquela maneira, dos casos em que a pessoa não teve propriamente uma experiência espiritual e o que ela tem é um conjunto de ideias, né? Ela tem uma teoria, uma ideologia sobre o mundo e essa teoria, esses pensamentos é que estão levando ela a agir daquela maneira. Então, eu diria que no primeiro caso a gente de fato tem uma manifestação de uma espiritualidade que é ascética e que pode se manifestar dessa maneira em algumas pessoas, dependendo do tipo de mente que a pessoa tem, isso pode parecer dessa maneira. E, por outro lado, no outro caso a gente tem simplesmente uma teoria, uma pessoa que está presa nos próprios pensamentos, que tem pensamentos obsessivos, enfim, da mesma maneira que tem pessoas que ficam presas a ideologias, né, a pensamentos políticos, e agem de maneira assim peculiar, né, e fazem, às vezes tem ações assim extremas, né, de sacrifício, pessoas que se sacrificam por uma causa política, por exemplo. Então ele tem um pensamento ali, não tem uma experiência. Tem algo que parece uma experiência espiritual, pode haver semelhanças até alguns elementos de experiência espiritual, mas o motor básico ali é um tipo de pensamento, é uma pessoa que está dominada pelo seu intelecto, né? Então, isso é o que às vezes se chama de uma religiosidade. Tem algumas pessoas que dizem que os extremos do protestantismo são assim, né? Que tu tem uma ênfase na palavra, na leitura literal, né, que tem algumas vertentes do protestantismo foram para esse lado. Mas é claro que isso a gente vê também em outras religiões, né? Então eu diria que depende do que está acontecendo na mente da pessoa, né? Tudo bem? Não sei se... Sim, entendi. Obrigada. Tu não precisa concordar comigo, viu, Maria? Tu pode... Não, eu acho que sim. Eu tava... Nossa, não sei. Eu também não sei. Eu vou pensar. Eu acho que... né? E além disso, a gente tem, assim, eu acho que outra coisa a considerar também é que tem formas diferentes de religiosidade, né? Então, tu pode ter o caso, eu acho, assim, que em épocas diferentes são adequadas e depois podem não ser mais adequadas. Por exemplo, assim, a gente tinha no passado religiões em que se praticavam sacrifícios de seres humanos e certamente de animais, né? E tem até hoje isso. E isso cada vez mais nos parece assim meio inadequado, né? Então houve uma mudança cultural nesse sentido. Então as religiões estão meio que se adaptando a isso e substituindo os sacrifícios físicos por sacrifícios de tipo psicológico. E então algumas formas de religiosidade que existiram no passado e que existem em alguns lugares podem nos parecer para nós hoje agora, para o nosso grupo aqui, né, social, cultural, inadequadas. Então a gente tem essa avaliação, né, do que é razoável e o que não é razoável dentro das religiões. Mas eu penso que a gente tem que discriminar o fenômeno assim intelectual do fenômeno da experiência religiosa, né? Uma coisa são os pensamentos que a gente tem. Então, se uma pessoa pode ser levada a adotar... Tem pessoas, no catolicismo tem gente que é assim, né? Tem gente que é do grupo aqui aqui em Porto Alegre tem isso, né? Na Opus Dei, por exemplo, né? Tem pessoas que praticam uma forma de ascetismo, né? Assim, bem rigoroso dentro do catolicismo. E nem sempre para mim é claro. Eu já conheci algumas pessoas da Opus Dei, algumas me parecem ter
pensamentos assim bastante dogmáticos, né? Então, para mim não é claro se aquilo está sendo motivado por uma experiência espiritual mesmo ou por um pensamento dogmático. Então, se é o caso, então pode ser uma mistura, provavelmente é uma mistura das duas coisas, né? Como é em todos nós. Mas pode haver preponderância mais do pensamento do que da experiência. Nesse caso, eu tenderia a dizer, não, aqui a gente tem um fenômeno que não é só religioso, né? Que tem esse outro fator aqui que está levando essa pessoa a se comportar dessa maneira ascética. E a mesma coisa com os rituais religiosos, né? Os rituais religiosos, tem alguns, assim, os rituais, então a gente tem o ritual da missa na Igreja Católica, tem os rituais, enfim, vários tipos aí de rituais da meditação, rituais de yoga, rituais de canto, dança, nas diversas igrejas, templos. Alguns desses rituais servem, certamente tem uma função social ali, uma função de coesão de grupo, né? O Jonathan Haidt menciona pessoas quando agem sincronicamente, né? Cantam a mesma música, dançam sincronizadamente. Isso leva a uma despersonalização, né? Tu tem assim tu se sente integrado ao grupo. Da mesma maneira quando uma pessoa participa de uma equipe esportiva ou de um pelotão militar, alguma coisa assim, tu se sente parte do grupo, então o grupo vai ser mais importante do que tu mesmo, tu se mostra então disposto a participar, a se sacrificar pelo grupo, né? Então isso tem uma função social importante na coesão social. Mas os rituais também eles têm uma função no sentido de reviver concretamente, fisicamente, né? Pelo canto, pela dança, pelas posturas físicas, pelo aquietamento da mente, reviver ou induzir a experiência espiritual. Então, nas sequências ali de ações, de falas, de cantos, de posturas, tu revive aquilo que algumas pessoas já reviveram, enfim, que naquela tradição lá costuma ser vivido como uma experiência espiritual. Então tem esse outro elemento aí, né? Não é só a função social, assim, na promoção da coesão, tem a função na indução, né, de um certo tipo de experiência particular. Ok. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Sim, Marcelo. Uma coisa que me ocorreu quando você falou aí da atividade que a gente faz junto com os outros, você tem aquela sensação de pessoalidade. Eu lembrei daquela expressão que chama sentimento oceânico, que eu acho que foi um escritor francês, que eu não sei falar o nome dele, que me parece que foi quem começou a usar essa expressão. Sim, o Roland Barthes. Roland, eu conheci mesmo. E eu lembro que eu vi no texto do Freud, né, respondendo ele, assim, essa imagem me pareceu bem bonita, esse sentimento oceânico, né, essa figura. E parece que o livro do Freud lá, o Mal-Estar da Civilização, né, ele começa respondendo esse autor, né? E aí o que eu achei interessante é que o Freud tenta explicar esse tipo de sentimento como se fosse uma reatualização de uma condição do início da vida, né? Quando a gente ainda estaria no estado de indiferenciação, né? E aí a aula a partir da aula do senhor, né, ficou aquela teoria da intencionalidade, como se a intencionalidade compartilhada ela começa a partir dos 9 meses, né? Então, até então a gente teria intencionalidade individual. Aí eu achei interessante isso, né? Que o ponto de vista de que no início da vida a gente está se sentindo integrado com todos, e aí esse ponto de vista aqui que entende que nesse momento a gente está com intencionalidade puramente individual, e depois que ela vai se tornar compartilhada e futuramente coletiva. O que parece, por outro lado, parece que nossa personalidade, a nossa individualidade também, em alguma medida, vai se constituindo, se fortalecendo também com o passar do tempo. Não sei como é que o senhor pensa.
Sim, eu acho que, se eu não me engano, quem usou... Talvez o Freud já tenha usado essa expressão de sentimento oceânico. Será que o Roland Barthes não estava se referindo ao Freud? Ele usou sim, é o Roland Roman, tá? Não é o Barthes nesse caso. Roman Roland. Isso. E Tá bom, obrigado, Alexandre. foi uma crítica que ele fez a um dos livros, ao Futuro de uma Ilusão, e o Freud usou isso no Mal-Estar da Civilização depois para responder e desenvolver essa tese. Ah, tá legal. Tá bom. Eu não conheço esse texto aí, então. Do Roland Roman. Tá bom. Sim, com certeza tem. Quer dizer, a gente tem isso, né? O sentimento oceânico, né? De fazer parte de um oceano. Né? Não sei se vocês viram aquele filme Sansara. Não sei se vocês viram. Que é um sujeito que é um... Muito bom. Então, é um sujeito que fica meditando anos lá. Acho que isso é no Tibete, isso, né? São tibetanos, né? Se eu não me engano. São budistas tibetanos, não? Agora não me lembro. Eu acho que são isso. Acho que é isso mesmo. Quando nepalês, mas é budista. Acho que é budista tibetano mesmo. Então, são budistas tibetanos, sim. O cara fica anos ali meditando, né? Parado, sentado. As unhas dele já cresceram, o cabelo cresceu. E aí ele dominou, assim, completamente a técnica da meditação, mas espiritualmente ele não evoluiu tanto, né? Então, aí ele entra de volta na roda de samsara, dos prazeres da vida, das ilusões, digamos assim. Mas no início do filme aparece, ele vê uma pedra, e na pedra está escrito assim, como é que você faz... como é que é? É uma gota d'água, como é que... como é que é? Tu lembra, Wilton? Como é que a gente faz para que uma gota d'água sob o sol... Desculpa. Fala. Eu não lembro direito como é que era a formulação. Como uma gota d'água pode permanecer eternamente uma gota d'água? Uma coisa parecida assim. Como é que uma gota d'água pode permanecer uma gota d'água sob o sol escaldante, uma coisa assim. Assim que eu me lembrava, não lembro agora. E aí no final do filme aparece, né? A resposta. Jogue ela no mar. Jogue ela no mar. E ela vai continuar sendo. Então sim, né? Tem esses sentimentos oceânico e esses sentimentos, e com certeza, né? A gente tem essas fases do desenvolvimento psicológico das pessoas, né? Uma fase inconsciente e depois uma fase assim de formação e fortalecimento do ego, e por fim uma fase de reconhecimento de algo maior que o próprio ego. E isso se repete no ciclo de vida das pessoas, se reflete também no dia a dia nosso, né? Que a gente tem momentos assim de inconsciência no sono, depois tem de semiconsciência, de afirmação pessoal e às vezes de reconhecimento, né? De algo maior no dia a dia nosso. E pode acontecer também no desenvolvimento das culturas, né? Que nem o Thomas Elo está dizendo aí. Thomas Elo está dizendo, no nosso passado, as pessoas, os seres humanos não eram, os nossos antepassados biológicos não tinham esse tipo de autoconsciência que a gente tem, né? Não tinham nenhuma intencionalidade coletiva, nem compartilhada. Tinham simplesmente uma intencionalidade individual. A intencionalidade individual significa o seguinte: o mundo gira ao teu redor, né? Tu não tem assim nenhuma capacidade de reconhecer o ponto de vista de outra pessoa e muito menos o ponto de vista do grupo. Tu simplesmente faz o que te parece melhor. Certo? Então esse é basicamente o ponto de vista, digamos assim, da mente dos chimpanzés, dos gorilas e dos nossos antepassados, e é também o ponto de vista de uma criança de menos de 9 meses, um bebê. E é o ponto de vista nosso também. A gente às vezes se coloca nesses estados mentais, né? Então, agora o Freud faz uma leitura reducionista disso, da religião, né? Ele acha que quando a gente amadurece
quando o ego se forma, né? Quando a pessoa desenvolve algum tipo de autoconsciência, ela passa a se colocar, digamos assim, desafios e a perceber que a vida é bem mais difícil de ser vivida do que é quando tu tem o colo da mãe, o seio da mãe, né? Que te satisfaz as tuas necessidades, enfim, que cuida de ti. Então, a vida adulta, tu tem que reconhecer que tu é fraco, que tua inteligência falha, que a sensibilidade e a moral são fracas, que a gente morre, adoece. Tu reconhece os problemas, as maldades, as dificuldades do mundo. E aí o Freud diz que isso é difícil para muitas pessoas aceitar. O princípio de realidade é difícil, né? E muita gente não aceita isso. Então tu cria um subterfúgio que é a religião. A religião seria uma espécie de mecanismo psicológico de compensação das nossas para a dificuldade que se apresenta pela realidade. Então ele tem uma leitura, digamos assim, compensatória, né, da religião, a religião teria uma função psicologicamente compensatória. E com certeza, isso é que eu queria dizer, existe assim sobre isso, né? Eu acho que isso é verdade, né? A religião tem essa função, mas não é só isso. Ela também, ela tem outras funções também. A religião tem uma função compensatória na nossa psicologia. Ela tem uma função social, na coesão social. Ela tem uma função moral. Enfim, ela tem todas essas coisas que esses psicólogos, antropólogos, sociólogos, biólogos dizem. Eu acho que a gente pode aceitar isso. Mas eu acho que se a gente levar a sério as experiências espirituais e a psicologia da religião, então a gente tem que aceitar também que tem algo mais ali, que há algo que começa uma certa maneira de viver a vida, de ver o mundo, que se apresenta para nós como inevitável, né? E que não é patológica, não é mera compensação, não está reduzida a moralidade, não está reduzida as funções institucionais da igreja, nem as crenças religiosas. Bom, tá bom. Alguém mais gostaria de falar sobre essas coisas? Sobre o Tomazello ou sobre o Haidt? Alguma questão? Alexandre, não quer dizer nada, já que esse assunto é da tua tese? Pois é, eu vou fazer a apresentação no início de abril, né? Comentar um pouco desse debate. Mas por hora eu acho, Rogério, que a gente deu conta, assim, de vários elementos importantes. No princípio, eu acho que ficou bem, assim. Porque, claro, é um assunto muito denso, né? Ele abre muitas portas. No fim, nós começamos a falar de moral e a gente acaba, né, seguindo diversas trilhas em torno disso aí, né? É um tema muito vasto. Então, tem uma coisa que eu gostaria de explorar, que eu não sei bem como formular ainda, mas, enfim, para mim é uma hipótese boa, interessante, pelo menos, que é a seguinte: acontece o seguinte no desenvolvimento das nossas capacidades mentais e também das nossas capacidades físicas, né? Então, à medida em que novas capacidades vão sendo selecionadas e se desenvolvendo biologicamente, aspectos do mundo que antes eram invisíveis passam a ser visíveis. Então, por exemplo, quando, enfim, seres, bichos, né, que não têm olhos, por exemplo, não são capazes de formar uma representação visual do mundo. Então, depois que tu tenha... Então, é como se eles vivem num mundo, enfim, que discriminações de cores, por exemplo, faz sentido, de mais claro, mas a cor não faz sentido. Não é que... Entende? Então, as cores, a luz e a sombra, elas sempre estavam lá. Elas continuam lá, só que não eram perceptíveis, né? Então, elas passaram a ser perceptíveis apenas para aqueles... Passam a ser perceptíveis apenas para as espécies, para os indivíduos das espécies que desenvolvem essas capacidades. E eu penso que
E depois que tu desenvolve essas capacidades, o mundo se apresenta para ti daquela maneira, né? Passa a se apresentar para ti daquela maneira. E isso vale também para as nossas capacidades sentimentais, valorativas, estéticas. Depois que a gente desenvolve isso, né? Então a gente tem assim certas inclinações estéticas que são inatas, são biológicas, vamos dizer. Então a gente tem um gosto inato por certos assim padrões, né? E um desgosto por formas excessivamente monótonas ou excessivamente caóticas, né? Tem alguns padrões assim que a gente tende a apreciar e a gente decora as nossas casas, as nossas roupas com padrões visuais, e eles não são nem aleatórios nem excessivamente monótonos, eles estão numa certa faixa de percepção, né? A mesma coisa com os sons, a música, né? A gente tem certos padrões assim que tem variação cultural, mas tem certos padrões assim que se repetem dentro de uma certa faixa. E a mesma coisa pelos gostos alimentares, né? Em nós foram selecionados certos gostos. Então a gente tem um gosto inato por doce, por salgado, por gordura, né? Que satisfaz as nossas necessidades alimentares. E agora isso aparece, os alimentos aparecem para nós como sendo mais gostosos ou ruins. Mesma coisa para os cheiros. E então o mundo se apresenta para nós dessa maneira. E eu penso que o mesmo vale para as capacidades essas espirituais. Uma vez que a gente desenvolve uma vez que isso foi selecionado, né? Uma vez isso tendo se estabelecido em nós, as capacidades assim espirituais para ter experiências espirituais, então o mundo passa a se apresentar de uma maneira um pouco diferente do que ele se apresentava antes da gente ter essas capacidades espirituais. Então isso se torna mais ou menos inevitável. Da mesma maneira que é inevitável que para quem tem, né, como nós temos assim um aparato olfativo, gustativo, se alguns cheiros para nós são naturalmente agradáveis, outros desagradáveis. A mesma coisa com certos sabores, padrões visuais, sons. E a mesma maneira isso acontece também com as experiências espirituais. Então elas passam a moldar então a nossa concepção, né, de vida, a concepção que nós temos de nós mesmos. Então a gente passa a se ver como parte de algo maior, tem esse sentimento oceânico, a gota se dissolvendo no oceano. Isso passa a ser uma perspectiva assim que orienta a vida das pessoas que têm experiências espirituais, né? E ela começa então a moldar a nossa cultura, né? Então a gente tem esses ciclos de retroalimentação, da mesma maneira que a gente tem ciclos de retroalimentação na estética, na culinária, né? Então isso vai produzindo. A gente inicialmente tu tem as nossas línguas são capazes de sentir certos gostos e não outros. Nosso olfato sente alguns cheiros, não sente outros. Nosso ouvido escuta alguns sons, outros não. Os nossos olhos veem algumas luzes, outras não. E então isso vai afetando, né, o nosso comportamento e o tipo de cultura que a gente vai produzindo. E da mesma modo com os sentimentos morais e com as nossas capacidades intelectuais e assim também com as capacidades espirituais, eu penso. E aí a gente tem uma retroalimentação disso, né? E a própria cultura então vai moldando o ambiente ao nosso redor. E em moldando o ambiente ao nosso redor, isso vai induzindo uma seleção de novas capacidades perceptivas e que vão moldando, digamos assim, as gerações futuras, né? Então a gente passa a viver nesse ambiente. Nosso ambiente é em parte um ambiente físico, mas é também um ambiente cultural, produzido por nós mesmos, né? Então tem algumas coisas para nós que aparecem como sendo inevitáveis, né? Então não é, entende, num certo sentido, a gente sempre pode dizer, né, então isso é tudo uma fabricação, é uma ilusão, as coisas não são assim. Sim e não, né? Depende. Vocês entendem?
né? Por exemplo, assim, o dinheiro nosso. O dinheiro é uma invenção nossa e, em certo sentido, é uma ficção, né? É uma ficção, uma ilusão. Assim, uma nota de 20 reais não vale nada, do ponto de vista, assim, do papel aí que está ali. Agora, dada o modo como a gente se comporta com relação àquilo, dada a função que desempenha nessa cultura, objetivamente aquilo tem valor. Então, num certo sentido é subjetivo, porque é criado por nós, enfim, é produto da cultura humana, mas para quem está dentro da cultura, para quem vive aquela cultura, aquilo é objetivamente real, né? E então as reações que as pessoas têm quando vem uma mala de dinheiro, elas não são iguais à reação que uma pessoa tem quando vê uma mala de papel velho, de jornal velho, né? A pessoa se sente atraída por aquilo, né? E eu penso que o mesmo vale com relação às religiões, né? Então, de um ponto de vista assim intelectual, abstrato, tu pode tratar elas como uma ilusão. Tu pode dizer isso aqui é um produto, né, da biologia, da cultura humana. Mas para quem está dentro da cultura, da biologia, aquilo é real, é tão real quanto o próprio corpo, né? E então a questão que filosófica que fica para mim é se essa perspectiva puramente intelectual e abstrata faz sentido, né? Porque isso significa que tu está se colocando, digamos assim, fora da cultura, mas como é que tu vai se colocar fora da cultura, né? Tu pode se imaginar fora da cultura, mas numa outra cultura, mas não fora de qualquer cultura. Não existe, o ponto de vista de lugar nenhum é humanamente inacessível. O que a gente tem são experiências internas a cada uma das culturas ou experiências espirituais, só isso. Bom, alguém tem uma mensagem aqui no chat que quer aqui, deixa eu ver. Mariana. Tá legal. Do Roman Roland. Tá, confundi todos o nome então dos caras, tá bom. Tá. Bom, eu não sei, Mariana, tu tinha ainda colocado um vídeo, né? Mandado um vídeo para todo mundo por e-mail. Não sei se tu gostaria de comentar aquilo. Então, é um curta-metragem sobre, me parece ser autobiográfico, sobre um rapaz que teve uma experiência de despersonalização. E eu só trouxe ele mais como um complemento àquilo que a Anne Davis fala sobre as experiências negativas e como experiências psicológicas de transcendência ou enfim, relativas ao ego podem ser negativas, né? E aí me impressionou como, não a linguagem dele, porque é uma linguagem que é neutra do ponto de vista sobre essa questão, sobre as consequências espirituais da experiência dele, mas a estrutura da experiência me parece um pouco assim, como uma experiência espiritual, só que ruim, né? Então era mais para ilustrar essas possibilidades, só que isso visto do ponto de vista da psicologia, né? Como uma espécie de problema, enfim, de ordem psicológica. Sim, não, eu acho importante, eu achei bem legal aquele filme. E eu penso assim, né, do ponto de vista biológico, sempre a gente tem variedade, né, entre os indivíduos. Então, tem indivíduos que são mais empáticos, outros são menos empáticos, outros que são mais intelectuais, outros são mais sentimentais. Enfim, a gente tem essas variedades nos indivíduos. E a gente tem casos que são extremos, né? Aquele caso ali, eu acho que todo mundo tem, de vez em quando, algum tipo de experiência de despersonalização. Mas no caso dele, foram experiências assim, extremas e continuadas, né? Então ele é um caso que ele é diferente assim das experiências que a maioria das pessoas tem. Mas eu acho que então as experiências que a gente tem, as experiências psicológicas, espirituais, elas vêm num gradiente, assim, né? Elas se apresentam em graus diferentes para pessoas diferentes e em momentos diferentes. Então, eu acho que a gente tem que
tem que reconhecer, né, que a pessoa, no que diz respeito às experiências espirituais, tem algumas pessoas que não têm nunca, ou quase nunca têm experiências espirituais. E outras pessoas que então, estão num extremo do espectro, né? E outras pessoas que estão no outro extremo do espectro que têm isso toda hora, né? E que vivem mergulhadas nas experiências, vivem mais numa espécie de mundo espiritual do que no mundo assim cotidiano nosso aqui, né? E a mesma coisa com relação às experiências assim patológicas. Né? Tem algumas pessoas que têm experiências espirituais que são patológicas, outras pessoas que têm experiências espirituais que são mais saudáveis ou integradoras também. Isso vem num gradiente. E não há ninguém que tenha não há ninguém que tenha uma experiência assim que seja pura, né? Elas sempre vêm misturadas. Então, em todos nós, né, a gente tem experiências psicológicas, espirituais, e todas elas têm vêm misturadas assim com neuroses ou com psicoses ou em maior ou menor grau. Enfim, todos nós somos um pouco neuróticos, eu acho, né? Né, Wilton? eu acho que o Wilton pode falar aí desses elementos aqui, assim. No caso aqui, todos nós temos isso é dito por alguns psiquiatras, analistas, né? Nós temos uma área psicótica no nosso aparelho psíquico, vou falar como psicanalista, tá? Enfim, não só neurótica, como psicótica. E até preparando o artigo que eu vou apresentar, cada vez para mim fica mais confusa, tá, né? De separar a experiência religiosa de experiência psiquiátrica ou psicológica patológica. Talvez não seja ali a separação adequada. Enfim. Pois é. E gostei muito da discussão hoje, assim, na questão de capacidade, né? A capacidade que vai evoluindo, a capacidade humana de evolução e a capacidade de integração, né, das coisas que o indivíduo vai experimentando. Então, fiquei mais ouvindo, mas achei muito interessante. Inclusive a questão do filme Sansara ali, aquela pergunta que inicia o filme e termina com a resposta de a gota unir-se ao oceano. Acho que tem muito com o que você está discutindo agora, é uma coisa simbólica, mas o budismo usa muito isso, né? Tem um simbolismo. Então, quando a gota em si, o indivíduo, né? A gota é um indivíduo, é um ser humano, enfim, a gota é um simbolismo da pessoa, né? Ela não consegue integrar as suas áreas neuróticas, psicóticas, com áreas saudáveis. Então ela precisa do apoio da comunidade, que é o oceano. Tem outra resposta à questão, né? O que a gota precisa fazer? Uma outra visão budista é absolutamente nada. A gota, ela não precisa fazer absolutamente nada para se manter uma gota sob o sol escaldante, mas aí ela precisa desses mecanismos de integração que o ser humano vai desenvolvendo e vai se mostrando, vai se descobrindo a capacidade de integração de aspectos neuróticos, psicóticos da nossa personalidade. Só um comentário, gostei muito da discussão hoje. Mariana, tu queria falar também? Não, eu fiquei pensando que tem ali na mensagem que eu escrevi, eu acho que na minha maneira de interpretar esse filme tem uma pressuposição, assim, que eu acho que talvez eu devesse ir atrás de ver o quanto isso é ou não o caso, mas de que existe... não necessariamente eu acho que existe essa coisa de uma experiência pura, mas maneiras diferentes de reagir, segundo indivíduos diferentes, a um evento semelhante, assim, digamos, de dissolução ou de transcendência do ego, assim. E a capacidade que o indivíduo tem pelo seu passado, pelas suas condições psicológicas, enfim, de reagir isso de uma maneira positiva ou não, né? Eu não sei se vocês acham que é o caso, que é a mesma coisa, só que de duas maneiras diferentes de lidar ou de interpretar o evento, ou se são coisas diferentes, daí eventos diferentes.
por exemplo, uma experiência espiritual positiva ou uma experiência de despersonalização, ou de psicose, ou de esquizofrenia. Talvez o Wilton possa falar sobre isso. A minha opinião é que muitas experiências religiosas são patológicas e vice-versa. Muitas experiências assim de psicose patológica que são religiosas, né? Então há uma zona de intersecção. Mas há também experiências espirituais que têm esse elemento de despersonalização, a transcendência, que não são patológicas, e isso a gente pode e os indícios disso estão no comportamento, né? Porque essas experiências, quando são espirituais e não são patológicas, elas não vêm acompanhadas de uma desestruturação da vida pessoal daquelas pessoas. Tu tem outros indícios assim comportamentais, né? E também subjetivos. Então as pessoas elas não vêm acompanhadas, são experiências que não vêm acompanhadas de sofrimento, de sentimento de tortura, por exemplo, ou como se a vida fosse insuportável, né? E elas têm uma função estruturante, quer dizer, a pessoa continua levando a vida normal dela, continua trabalhando, continua, enfim, cultivando as amizades, e quando é patológico, geralmente isso tem um efeito desestruturador nos raciocínios, nos sentimentos, na vida social. Então a gente tem indícios, né, do caráter mais ou menos patológico. Na pessoa que ela fica contida num certo domínio, né? Na pessoa que em algumas as pessoas que têm experiências assim mais patológicas, aquilo contamina toda a vida dela. Então ela não consegue mais fazer a diferença entre o que é a experiência essa transcendente, a despersonalização, e a vida cotidiana, né? Ela perde a capacidade de discriminar isso. Essa é a minha impressão. Não sei, Wilton, se tu quer dizer alguma coisa sobre isso também. Sim, isso que eu fui encontrando preparando o artigo. Estou tentando preparar esse artigo, né? Então eu vejo, talvez assim, existam experiências religiosas que são psicóticas, ou esquizofrênicos podem ter experiências religiosas. E até acompanhando o menino enfim, ele acompanha como psiquiatra, como psicanalista, ou seja, ele é um paciente, então ele tem experiências ditas religiosas que seriam sinais e sintomas de alteração psicótica da sua personalidade, seu aparelho psíquico, geradores de sofrimento, mas à medida que ele foi entendendo a comunidade, o grupo religioso, primeiro o grupo familiar, pai e mãe, depois o grupo familiar um pouco mais amplo, depois o grupo social religioso, e o próprio entendimento dele, então houve uma passagem de uma experiência dita religiosa, enfim, ou uma experiência em que há uma alteração psicótica, né? Ou a manifestação da área psicótica de nossa personalidade, ele foi integrando, esse sofrimento foi diminuindo. Então, passa uma experiência que inicia como... Eu imagino que algumas experiências religiosas sejam assim, iniciam com grande sofrimento da pessoa que experimenta, e depois, à medida, por uma capacidade daquela pessoa individual de integrar a experiência na totalidade da sua personalidade, passa de um sofrimento, de uma coisa patológica, para uma coisa integrativa, então, para uma coisa dita saudável. Então, esses termos patológicos, saudável, à medida que eu fui entrando, estudando, ficaram cada vez mais complicados de serem aplicados, entende? Então, se a gente for trabalhar, né? Então, não sei se eu respondi, mas essa é a ideia, né? Uma experiência, ela pode iniciar como patológica, enfim, e por uma capacidade da pessoa de não ficar fixada à própria experiência, integrando essa experiência ao resto da sua personalidade, pode ser uma experiência religiosa dita saudável. Então, talvez saudável e patológico seja complicado colocar como adjetivos uma experiência religiosa. Isso que, à medida que eu fui lendo, mas estudando... Wilton,
A gente não pode usar critérios comportamentais para fazer essa discriminação? Tipo, que não dizem respeito tanto à experiência subjetiva, né? Que pode ser sofrido ou não e tal. Mas critérios comportamentais, digamos assim, se a pessoa consegue, como tu falaste agora mesmo, consegue integrar a sua vida, consegue discriminar o que é da experiência subjetiva dela, do que é o mundo, assim, concreto, do trabalho, do estudo. À medida que a pessoa, né, se ela consegue ter relações assim sociais estáveis, amizades, então. Sim, mas dependendo muito mais da capacidade de integração, então, dessa experiência religiosa com o restante da vida do indivíduo que tem a experiência religiosa. Se ele não tem, se ele mantém-se cindido, né, ou ele fica muito apegado à experiência religiosa, ele vai ter um aspecto, sim, aí é uma experiência patológica, né, desintegradora, inclusive, da personalidade dele. Eu acho que a gente pode ter vários critérios assim de saudável para fazer essa discriminação entre o que é saudável e o que é patológico, né? Pode haver critérios, digamos assim, sociais se a pessoa consegue manter amizades, consegue conversar com os outros, enfim, se ela não agride ninguém, se essas coisas assim, né? A gente pode ter critérios de desenvolvimento, né? Então a pessoa pode estar melhorando, né? Então tu pode dizer assim, ela começou, era muito sofrida, não sabia o que fazer com aquilo, agora as coisas estão ficando mais claras, agora está mais tranquila, consegue integrar, mas então tu tem um critério interno ao desenvolvimento daquela pessoa, né? Que foi do menos saudável ao mais saudável, ou ao contrário, tu pode ter uma degeneração, né? Digamos assim, da saúde mental dessa pessoa. Então, mas isso é diferente, né, do critério social. Tu pode ter critérios físicos também, né, de que, sei lá, se a pessoa consegue dormir, se ela tá estressada, mais estressada, coisas assim que tu pode detectar com medidas objetivas assim no corpo da pessoa, né? Se ela está mais tranquila, consegue relaxar mais, consegue, enfim, né? Então, eu acho que a gente pode ter várias medidas assim independentes umas das outras de patologia ou de saúde mental e uma mesma pessoa pode estar saudável segundo um critério e não saudável com o outro. É um assunto, eu acho, complexo, né? Bom, deixa eu... Sim, concordo. Não, isso mesmo. Foi isso que eu fui encontrando, assim, como é complexo, né, e dinâmico, inclusive, não é estático. Essa questão do patológico, então, saudável. Eu diria assim, não tem uma definição, né? Tu tem vários critérios que eles têm que ser ponderados caso a caso, né? Tu não tem uma receita, digamos assim, a pessoa saudável tem que ter tanto de vida social, tanto de não sei o que, tanto disso. Tu pode ter pessoas que têm índices muito bons num caso e ruins em todos os outros, e mesmo assim são saudáveis, ou vice-versa. Então, acho que é algo difícil mesmo, né? A gente não tem uma definição, né? Bom, deixa eu só mencionar uma outra coisa aqui, que quando eu vi o vídeo da Mariana, eu me lembrei o vídeo, aliás, o filme que a Mariana indicou, eu me lembrei também de uma discussão anterior que a gente teve sobre o uso de drogas alucinógenas nas experiências espirituais. E eu queria só mencionar assim um caso de um experimento famoso, não sei se talvez alguns de vocês conheçam, que foi feito com ratinhos de laboratório. E o que esse experimento mostrou, depois eu coloco na página da disciplina, foi um experimento com ratinhos que mostrou o seguinte: se os ratinhos vivem isolados num ambiente completamente artificial, bem diferente daqueles em que eles estão habituados a conviver, eles tendem a consumir muita droga, né? Se tu oferece para eles as drogas, eles consomem grandes quantidades. E, por outro lado, se tu coloca esses mesmos ratinhos num ambiente, aí o pesquisador criou um playground lá para ratinhos, né? Então, ele tem os ratinhos vivendo lá em
uma comunidade de ratinhos, e tem brinquedos, e tem comida, e tem água, e tem sombra, e tem sol, enfim, tem várias coisas ali, imitando um ambiente parecido com o que eles encontrariam no seu habitat natural, pelo menos assim, simulando alguma coisa mais próxima a isso. Diferente de, por exemplo, o ratinho que vive enjaulado sozinho. E aí ele mostrou que para esses ratinhos que vivem no parque de diversões, que ele chamou, né? Eles, enfim, que tem companhia de outros ratinhos que podem namorar, que podem brincar, que podem descansar, enfim. Esses ratinhos que vivem nesse playground aí, eles, mesmo quando são oferecidos a droga, que eles consomem em quantidades muito menores, quando consomem. Então, tem uma associação, né, entre o uso de drogas e o... Então, a sugestão desse sujeito, né, desse pesquisador, é que isso acontece também com seres humanos. Né? Quando a vida dos seres humanos se torna insuportável, quando eles não encontram assim, sentido, né, naquilo que eles estão fazendo, quando se torna absurda, quando a vida se torna absurda, então as pessoas recorrem com maior intensidade a drogas que então simulam aquilo que elas não conseguem, ou induzem, né, estados que elas não conseguem obter naturalmente. Então eu acho que essa pesquisa também, eu acho, ela nos dá um enfoque, digamos assim, não moralista, né, como o James, ela aborda de maneira não moralista o consumo de drogas, porque ela mostra que tem certas experiências que a gente busca ter, que são muito boas, que são experiências essas de tipo espiritual, né, que James diz que a função do sim da mente fica ativada e que podem ser obtidas também pelas drogas. Então, quando as pessoas recorrem a essas drogas cotidianas, fora de cerimônias religiosas, né, quando recorrem a elas na vida cotidiana, elas estão buscando isso que elas não estão conseguindo normalmente ter em função do tipo de vida que elas estão levando. Marcelo? Só fazer um comentário, porque associando isso, até estudar droga também, eu acho que é uma coisa que a gente não tem como verificar exatamente, mas assim, nos primórdios da humanidade, no nosso processo evolutivo, quando é que a gente teve acesso ocasional que seja a qualquer substância alucinógena em frutos e que a gente tenha consumido, e como o impacto que isso surtiu em um grupo, né, em um clã, em uma tribo, que, digamos, tem aquele Huxley também fala dessas práticas de mortificação do corpo como meios de você induzir experiências místicas, né, ou espirituais. Então, substâncias alucinógenas e, por exemplo, um jejum prolongado teria um impacto semelhante. Então, assim, ocasionalmente também um ser humano com uma determinada constituição aí, psíquica, submetido a um espaço, um tempo de dificuldade de alimentação ou de subnutrição, e somado com alguma substância que ele tenha acesso e tenha tido realmente uma experiência mística, né? Então, eu sempre pensei sobre isso, né? Como, no surgimento ali da religiosidade, na ideia de uma vida pós-morte. Então, um camarada toma um fruto e vê um antepassado que já faleceu, por exemplo, né? E tem outra coisa que eu ia comentar também. Eu não estou lembrado. É isso mesmo. Tá bom. Eu penso que quando a gente tem essa ativação da função do sim na mente, que nem o James diz, né, a gente tem a experiência das coisas fazerem sentido, como se as coisas estivessem integradas, fossem harmônicas, ou a gente tem a sensação do fluir das coisas na vida, né? Então a experiência religiosa é uma experiência desse tipo, né? Ou pode ser desse tipo, tem outras também. Mas deixa eu só, para terminar, então, deixa eu só contar uma anedota que eu escutei uma vez sobre esses casos. Então, essa é a história de uns sujeitos que estavam fazendo um curso de meditação, assim, muito rigoroso, e aí eles
eles tinham que ficar a maior parte do dia sem comer nada. E aí eles estavam emagrecendo lá nesse curso de meditação, né? E então eles ficavam assim 10, 12 horas meditando e sem comer nada. Só comiam faziam uma alimentação bem leve assim no início do dia, da manhã, e depois não comiam nada. E então já estavam ficando meio desnutridos ali, né? Emagrecendo. E aí um dia o sujeito fala para o mestre, tá, mas mestre, quando é que isso aqui vai acabar? Eu já estou quase me iluminando aqui, esse curso não termina nunca. E aí o mestre diz assim, tu já está quase se iluminando, então eu vou dar uma bebida aqui para ti, uma bebida especial. E aí um prêmio, né, para tua evolução na tua meditação. Então o mestre traz um potezinho lá com um líquido. E aí o rapaz toma o líquido e diz, mas que coisa maravilhosa isso aqui é um néctar dos deuses, o que é isso, essa coisa maravilha que tu me deste, é uma das melhores bebidas que eu já provei na minha vida. E aí o mestre disse assim, isso aí é água com açúcar, o que tu está experimentando não é iluminação, coisa nenhuma, isso aí é só falta de açúcar no sangue. Então eu acho que... Mas só uma anedota agora, não sei porque eu contei isso também, tá? Me lembrei disso. Tá, tudo bem. A gente continua na semana que vem, tá? Sim, Isaac, tu queria falar? Sim, professor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo entrar em nada, eu estou acompanhando as aulas do senhor pelo YouTube, eu não sei se meu número foi hackeado, tem horas que aparece uma moça lá na meu número, e tem horas que eu não consigo entrar porque me negam a senha, e aí hoje eu só consegui participar porque o senhor me enviou o link, aí quando o link é diretamente eu entro, quando eu tento entrar, acessar minha plataforma, eu não consigo de jeito nenhum. Tá. E eu não tive eu vou esse mandar... problema no semestre passado, mas nesse eu estou tendo, e nas duas disciplinas que eu estou fazendo. Então, se eu pudesse estar me mandando, eu sei que é chato isso, mas me ajudaria bastante. Porque eu já mandei e-mail para eles, mas eles não resolveram. E outra coisa que eu queria ver também é a questão do seminário, assim, como eu não estou conseguindo falar, participar tal, eu vi na lista lá que tem apresentações, né, e eu queria depois, de repente, se eu pudesse me dar um help para isso. Tá, então a gente fala por e-mail depois. Tá certo. Obrigado. Mas eu vou mandar sempre os links agora, toda semana, tá? Então, um dia ou dois antes da aula eu mando o link. Tá bom, obrigado. Um link específico para cada encontro aqui. Tá? Porque eles não... Eu tenho acesso negado, tá lá, acesso negado, e quando entra, aparece o rosto de uma moça. Não entendo por quê. Bom, não sei também o que é. Vamos ver, mas hoje tu conseguisse entrar, então tá tudo bem. Sim, hoje foi sem problema. Quando vem um link assim, não tem problema nenhum. Tá. Bom, então tá, pessoal, vamos encerrar por aqui. Continuamos na terça que vem, tá bom? Um abraço para vocês, boa semana. Valeu, um abraço. Tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.